número 41. Eu quero compartilhar com você. Fala sobre o cuidado de Deus para com os pobres. Davi queixa-se da traição de seus inimigos e busca o socorro de Deus. Salmo de número 41. Nós vamos ler os 3 primeiros versos, que diz: Bem-aventurado é aquele que atende ao pobre, o Senhor o livrará do dia mau. O Senhor o livrará e o conservará em vida, será abençoado na terra, e tu não entregarás à vontade dos seus inimigos. O Senhor o sustentará no leito da enfermidade, tu renovas a sua cama na doença. Eu quero repetir esse texto e compartilhar com você nesta manhã. Salmo 41. Bem-aventurado é aquele que atende ao pobre, o Senhor o livrará no dia do mal. O Senhor o livrará e o conservará em vida, será abençoado na terra, e tu não entregarás à vontade dos seus inimigos. O Senhor o sustentará no leito da enfermidade, tu renovas a sua cama na doença. Pois bem, meus amados irmãos, o texto bíblico que temos nesta manhã como meditação é de uma maneira muito interessante, falando sobre a atitude da misericórdia, né? E a palavra misericórdia, ela vem do termo miséria, né? De atender nas misérias, nas dificuldades. E o salmista, trazendo esse texto, ele diz: bem-aventurado, ou seja, mais do que feliz, é aquele que atende ao pobre, é aquele que auxilia, que ajuda na hora da necessidade, na hora da dificuldade. E aqui não apenas a palavra, não apenas a questão financeira. Obviamente, uma situação que, não tendo uma boa condição financeira, obviamente, virão as dificuldades e as necessidades, né? Mas nós temos nesse texto, essa fala do salmista em dizer que é mais do que feliz o que atende ao necessitado. O Senhor o livrará no dia do mal. Existe um ditado, diz que há um texto bíblico, inclusive, que fala que o que você planta, você vai colher. Não adianta você plantar, obviamente, diz, plantando o vento, colherá tempestade, né? Não adianta você plantar o mal e querer colher o bem. Não adianta você plantar a mentira e querer colher a verdade. Não adianta você querer plantar intriga e querer colher a união. Não existe. Obviamente, se você planta amizade, você vai colher amizade. Se você planta união, você vai colher mais união ainda. Ou seja, aquilo que fazemos virá como resposta os resultados. Mas é interessante com relação ao auxílio na hora da necessidade. Existem pessoas que, na hora da maior necessidade, eu outro dia conversando com alguém, a pessoa dizia: é aí onde você vê quem realmente é seu amigo. E de fato, nas horas mais difíceis você encontra algumas pessoas que se colocam à sua disposição, que lhe ajudam, que lhe auxiliam. Pessoas que muitas vezes preferem o anonimato do que alguém fique falando: olha, fulano, tal. Então a pessoa diz: olha, não diga nada, está aqui, muito obrigado. Isso é interessante porque tem um cuidado de Deus sobre a vida dessas pessoas. Ontem aqui eu conversava com meu irmão, meu amigo, irmão Henrique, e ele contando algumas das suas experiências, de maneira que mexe com os nossos corações. A gente olha assim a simplicidade de Henrique, e muitas vezes alguém até diz assim, pensa que é aquele camarada assim, meio, né, aparentemente, dado o seu... Me permita, querido Henrique, citá-lo aqui. Aparentemente, alguém diz assim: rapaz, esse irmão parece que é meio desligado da vida, assim, bem tranquilão, né?
a sua aparência nos passa aquela tranquilidade, aquela calmaria. Mas Henrique, ao estilo do seu pai, o saudoso pastor Humberto Leite, é aquele homem de experiências com Deus. E muitas experiências com Deus. Sentar para conversar com o mesmo é algo interessante e engraçado ao mesmo tempo, dado seu estilo, a sua maneira de ser. E ele comungava conosco aqui ontem sobre algumas das suas experiências, daquilo que Deus tem feito na sua vida por uma decisão pessoal. Por uma decisão. Ele disse como Deus tem feito na sua vida. E eu passo a perceber, eu entendo, e lendo o texto aí evidencia ainda mais, que quanto mais nós trabalhamos para o Senhor, quanto mais nós fazemos a sua obra, mais ainda o Senhor, Ele nos abençoa. E aqui o salmista ele está declarando isso da mesma forma em dizer que o homem que atende ao pobre, ele é mais do que feliz. E o Senhor, olha o que o texto diz, e o Senhor o livrará do dia do mal. Na hora da dificuldade, ele terá proteção. O mal não chegará à sua tenda, à sua casa. Já percebeu que os arrogantes, os prepotentes, aqueles que se acham bem melhores do que os outros, estão sempre vivendo em agonias ou em discórdias? Aparentemente ele pode até ter passar uma ideia de que tudo está bem. Mas quem o conhece sabe que ele vive em aflição, que vive em dificuldade, que vive em lutas e batalhas. E é interessante o que a Bíblia nos diz, porque é uma promessa bíblica daquele que atende ao necessitado. Tem pessoas que dependem, pessoas que, dado as suas dificuldades financeiras, dependem de uma ajuda de alimento financeira, muitas vezes, das nossas igrejas, e são irmãos necessitados, carentes. E outro dia eu via, quando eu falo outro dia, irmãos, é porque faz um certo tempo até, alguém meio que reclamando com relação a essas pessoas. Como é que pode? O camarada não tem coragem de trabalhar e fica dependendo da igreja. Olha, a igreja foi feita para socorrer esse tipo de gente. Aos doentes, aos necessitados. É claro que no meio das verdades existem as mentiras. Existem aqueles que querem se aproveitar, pessoas que até inventam mentiras, tentando conseguir um benefício da igreja, tentando conseguir alguma coisa. Muitas vezes chegam se identificando como isso, como aquilo, ou contando histórias que não são verdadeiras. Mas a grande maioria que procura são pessoas necessitadas. Quantas pessoas nós recebemos aqui na rádio que chegam pedindo ajuda financeira, pedindo uma ajuda de algum material? Nós já atendemos aqui a várias pessoas que precisaram de um carrinho de lanche, precisaram de nós atendemos aqui uma vez um rapaz que precisava de um carrinho para vender salada. Não só conseguimos o carrinho, como conseguimos até a doação das frutas. Alguém nos doou frutas, outro doou até o leite condensado para colocar, para o rapaz preparar a salada. Enfim, uma cesta básica, né? E outras coisas. Como trabalhamos em parceria com o nosso SIAD, e existe o posto do SIAD ali no Alecrim, então muitas coisas são direcionadas ao SIAD e quando é uma necessidade maior, o nosso pastor Gonzaga, ou um dos irmãos do SIAD, nos ligam, nos autorizam a fazer a petição aqui no ar, né? Mas assim que sempre que podemos, estamos atendendo a necessidade de alguns. É claro que de vez em quando aparecem uns espertos aí, mas na grande maioria tem a sua necessidade. E por esta atitude, o Senhor tem nos abençoado. Por essas e outras atitudes, o Senhor tem nos abençoado. Quantas vezes, não estou cantando aqui, não quero, e não entenda, não é isso que eu estou dizendo, o objetivo não é esse. Quantas vezes, das nossas próprias compras, nós sempre estamos abençoando alguém, levando para alguém, e Deus tem nos abençoado. Estamos sempre compartilhando, não só a questão de alimentos, mas também a questão até de roupas, de calçados. De vez em quando estamos
juntando alguns irmãos que nos conhecem, nós sempre estamos levando, abençoando com algumas roupas, alguma coisa que os irmãos, pastor, isso aqui leva para o bazar, aquela coisa que a gente já direciona, ou ao bazar da igreja ou de alguém, já ajudando alguém. E Deus tem nos abençoado. É o que a Bíblia está dizendo. Olha, aquele que atende ao necessitado e ao pobre, o Senhor o livrará do dia mau. Ou seja, no dia da dificuldade, o Senhor vai chegar também para você. Porque todos passam dificuldades, né? E diz o texto, o Senhor o livrará. O salmista diz, olha, o Senhor vai livrar e o conservará em vida. Olha a promessa. Será abençoado na terra e tu não o entregarás à vontade dos seus inimigos. É por isso que alguém diz assim, Paulo, não consigo entender aquele irmão, faz abençoado, como é que aquele irmão consegue fazer isso? Eu não quero citar nomes aqui, nem vou, mas eu tenho uma gama de irmãos que tem nos ajudado ao nosso ministério, aos nossos eventos. Vários irmãos que chegam e quando não os interpelamos em relação com ele, muitas vezes até chegam, está precisando de quê? O que a gente pode fazer? Vários deles, que já sabem, que conhecem a seriedade do nosso trabalho e já perguntam, está precisando de quê? Você vai fazer um evento assim, estou vendo você anunciando aí, está precisando de quê? Amém! E Deus tem abençoado. E quer o inimigo queira ou não queira, ele pode fazer careta de todo jeito, tentar fazer, armar coisa de todo jeito, e Deus dá o livramento. Deus dá o livramento. Pessoas que investem, que auxiliam, que ajudam na obra, que ajudam pessoas e buscam, né, o seu anonimato, diferentemente daquele que quer aparecer, faz logo uma fé, quer logo fazer sei lá, se ele pudesse convidava todos os canais de comunicação para que as pessoas vissem. É um fariseu. São atitudes de fariseu. Para que todos, olha, está aqui, estou fazendo isto, e tarará, e por aí. Não, irmão. Faça quieto. Faça com a tua mão esquerda sem que a direita veja e assim sucessivamente. Não precisa. Olha, diga que fui eu quem doei. Não, senhor. Doe, fique calado. Está aqui, irmão. Não diga nem que... Ou muitas vezes, olha, uma pessoa mandou e tal, e por aí vai. Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Será abençoado na terra. Não é barganha, entenda bem. A atitude de misericórdia não é uma barganha. Ou seja, olha, Senhor, eu estou vendo que aquela pessoa está necessitada, eu vou ajudá-lo, eu vou fazer alguma coisa, porém, Senhor, tu vai ter que fazer. Não é uma troca. Eu vou fazer porque tu vai. Não, faça. Atitude de misericórdia. Precisamos viver a misericórdia no meio do povo de Deus. Precisamos viver essa prática. E às vezes, muitas vezes eu brincava, brincava no sentido assim, uma palavra para os irmãos, período de Santa Ceia. Sempre as congregações fazem a campanha do quilo, né? Para atender a necessidade de alguns irmãos. E aí eu já dizia, irmão, aí o que a gente fez? O método, pegava vários ingredientes de uma cesta básica, digitava aquele material numa folha, cortava os pedacinhos de papel e entregava a cada irmão. Você vai trazer isso, você vai trazer aquilo, você traz isso, você traz aquilo, tal, de acordo com a disponibilidade de alguns irmãos. Porque infelizmente tem lugares por aí que quando você vai fazer a arrecadação da campanha do quilo, só aparece duas coisas. Nada contra, não tenho nada contra, mas aparece só duas coisas que acho que o povo só vive disso. Ou é massa de cuscuz ou é sal. É só o que aparece. Não, a campanha do quilo, pronto. Ou vem a massa de cuscuz, como se o povo só comesse cuscuz, que é típico da região, né? Ou sal, que é o mais barato que tem no supermercado, coisa de centavos. Pronto. Ninguém se lembra que a família precisa de macarrão, de arroz, de feijão, de óleo, de carne. Eu, particularmente, nunca vi ninguém chegar com, até porque é uma situação perecível, né? Mas eu nunca vi ninguém chegar com a sacola de carne na igreja e está aqui, filé mignon aqui, dê para quem quiser. Eu nunca vi. Se alguém viu, parabéns. Eu mesmo nunca vi.
Ou pelo menos ia estar aqui, pastor, tem aqui um determinado valor, quem estiver precisando pode comprar aqui 1 quilo de carne, não, eu nunca vi. Nem carne, nem ovo, nem aquela carne, aquela conservazinha que vende no supermercado, nunca vi. Agora, sal e cuscuz, digo, aí eu dizia ao pessoal, ou o povo vai morrer amarelo de tanto cuscuz ou de pressão alta, de tanto comer sal. Um dos dois. Porque a gente precisa entender, irmãos, que o que eu quero de bem para mim, eu preciso desejar para o outro. Tem pessoas que querem fazer doação para o departamento social da igreja de coisa velha, que não presta mais. Camarada tem um guarda-roupa em casa cheio de cupim com as portas quebradas, já não presta. Eu vou doar para a igreja. Não, joga isso no mato, irmão. Toca fogo. Você vai pegar um guarda-roupa quebrado para doar para quem? Para o lixo? Uma roupa toda rasgada, toda acabada já, desbotada. Ai, mano, traz isso aqui pro bazar da igreja. Irmão, pelo amor de Deus, faça pano de chão disso aí. Quem é que vai usar uma camisa rasgada, uma calça descosturada, cheia de retalho? Quem é que vai usar sapato rasgado, um solado caindo? Quem é que vai fazer isso, irmão? Aí chega com aquela tralha, faz a limpeza na casa, aí chega com o lixo, que é lixo. Ai, mano, tá aqui que eu trouxe pro bazar da igreja, sapato rasgado, sandália sem a fivelazinha, o solado cai. Não, meu irmão, você usaria um negócio desse? Claro, tem uma vida melhor, mas você não usaria um negócio desse? Então pronto, se eu não quero para mim, eu não quero para ninguém. É usar da misericórdia, é atender nas necessidades. Você come feijão com gorgulho? Não come, por que quer doar para a igreja? Arroz já que tem vários tipos, né? Tem um arroz tipo A, tipo B, parbolizado, não sei o que, né? Mas tem um tipo de arroz que o bichinho, meu filho, né? Ou feijão que demora a cozinhar. Não, isso aqui, porque eu quero doar. Não, meu irmão, não, dê o melhor, dê o melhor. Você quer fazer uma doação, quer atender numa misericórdia? Dê o melhor. Dê o melhor. Outro dia, eu louvo a Deus, eu recebi de um irmão que é representante de uma marca de camisas. O irmão chegou e disse, pastor, tá aqui, eu tenho um material aqui que final de temporada, né? Moda verão, moda não sei o que e tal. O irmão me deu uma série de camisetas, boa, nova, com etiqueta. Não vou, como eu já disse, não vou citar não. Chegou, trouxe a mercadoria, disse, aqui, pastor, fica à vontade. E nós abençoamos muitos irmãos. Camisa nova, etiqueta, nova. Havia acabado aquela temporada e como iria ficar, ele fez aquele material, nos trouxe e nós abençoamos a muitos. Nova. Atitudes de alguém que entende a necessidade do outro. Né? E são pessoas que Deus tem abençoado ainda mais. Irmãos que atendem, chegam e, irmão, você está precisando de quê? Ah, irmão, tá, por exemplo, está aqui o Osés tem carro, eu tenho um carro e outros irmãos, pela misericórdia, temos algum carrinho. E às vezes a condição não está bem, a situação não está bem, né? E vendo a necessidade, irmão, está precisando então, tal, uma troca de um óleo, uma bateria nova, já são atitudes um tanto mais complexas, mas tem pessoas que assim o fazem, e Deus abençoa, porque atende ao necessitado. Não é porque fulano tem alguma coisa, fulano ali é uma bênção, fulano está não, irmão, são coisas que a gente precisa, né? Se aparecer já a pessoa, né? 4 pneus novos, ou bênção. E alguém chega, pneu novo, outro manda ajeitar, outro bota, e assim vai, irmãos, porque são atitudes de misericórdia. Eu estou falando em várias situações da vida, porque a necessidade, ela vem para todos. É óbvio que alguém tendo uma condição maior, ele passa tranquilamente. Mas e o que não tem? Né? E o que não tem? Irmãos com a necessidade de um medicamento, né? De um comprimido, uma coisa simples às vezes que alguém ia, mas não tem pessoas que, né, a necessidade de um medicamento, outro a necessidade de um xarope, de alguma coisa assim,
de alimento, de roupas. São várias as necessidades. Porém, olha o que o texto diz: é bem-aventurado aquele que atende ao necessitado. É bem-aventurado o exercício da misericórdia, sem questionamentos, sem querer aparecer, né? Sem ficar em dúvidas. Não. Faça com a mão sem que a outra veja. Não precisa sair tocando trombeta por aí. Não precisa. São atitudes de misericórdia, de atender as viúvas, de atender aos necessitados, aos órfãos. Para isso está a igreja. O Senhor o livrará e o conservará em vida, será abençoado na terra. Tu não entregarás à vontade dos seus inimigos. E olha só o que diz o texto. Olha o que diz o texto. Aquilo que plantamos nós vamos colher. Olha o que diz o texto. O Senhor o sustentará no leito da enfermidade. Olha aí que coisa, hein? Porque até então, você está do lado de cada situação. E muitas vezes, quando você está na situação, quem vai lhe socorrer? Para não ficar aquela frase do personagem do programa infantil, né? E agora, quem poderá me defender? Não é isso? Então, para você ver como as coisas, o que plantamos, colheremos. O Senhor o sustentará no dia da enfermidade. No dia que acontecer com você, alguém chega. Alguém chega. Alguém vai cuidar de você. Quantas pessoas abandonadas pelas famílias, velhinhos abandonados pelas famílias, nos asilos, pessoas nos hospitais, e às vezes a gente olha assim e diz: meu Deus, ninguém cuida dessa pessoa, ninguém chega. E aí quando você vai fazer uma pesquisa de quem era aquela pessoa, muitas vezes você tem a decepção de tomar conhecimento de que aquela pessoa que hoje está doente, abandonada, nunca ajudou ninguém. E eu acho uma coisa terrível. Deve ser uma coisa muito horrível alguém morrer à míngua, alguém padecer sem que ninguém chegue. E aí eu me lembro de um louvor do pastor e cantor Vitorino Silva, que retrata a história do bom samaritano, daquele homem que estava à beira do caminho, fora agredido pelos bandidos, fora agredido pelos salteadores que lhe espancaram, deixaram caído à beira da estrada. E aí passou o sacerdote, passou o levita, e lá vem o samaritano que olha para aquele, cura-lhe as feridas, o alimenta, põe no seu cavalo, leva a uma estalagem, pede para que o dono da estalagem cuide dele, paga as suas despesas, ainda diz mais: olha, se ele gastar além daquilo que eu estou dando aqui, na volta eu acerto o restante. São atitudes de bom samaritano, de cuidar, de proteger. E o Senhor sustentará no leito da tua enfermidade. Tu renovas a sua cama na doença. Olha só. E aí eu me lembro, queridos, encerrando aqui o nosso devocional, eu me lembro de uma fala, de uma frase que eu ouvi e ainda ouço quando tenho oportunidade de estar junto, no momento de oração do meu querido amigo e irmão em Cristo, pastor José Lúcio Ribeiro, quando fazia aqui a programação Testemunhos e Mensagens. Pastor José Lúcio, ele dizia uma frase que marcou muito a minha vida, quando na sua oração ele dizia: Senhor, afefa os travesseiros daqueles que estão doentes. Parece uma coisa simples, né? Parece uma coisa assim tão boba, mas uma frase marcante. Imagina aí o Senhor afofando os travesseiros, as camas daqueles que estão doentes, sendo acalentados pelo Senhor, atendidos pelo Senhor. Talvez você esteja vivendo uma dessas situações. Talvez você esteja vivendo um dia de necessidades.
Talvez você esteja vivendo um dia de precisão. Tenha certeza, alguém usado por Deus para cuidar de você. Ou de repente você será usado por Deus para cuidar de alguém. Então, que possamos exercer a misericórdia. E descia para Jericó um homem, e no caminho foi apanhado pelos salteadores que o espancaram, humilharam. Eis o estado que ficou. Bem à beira do caminho, ele estava tão sozinho, a sofrer.